200 anos da independência do Brasil, e eu confesso que raras vezes eu vi tamanho desleixo na comemoração de uma data tão importante. E é curioso porque justamente um governo que diz se orgulhar de ser o primeiro governo conservador em décadas no nosso país tem tratado com tamanha negligência um momento histórico que deveria despertar qualidades como tradição e continuidade, que são pilares essenciais justamente do conservadorismo. Meus amigos, antes de começar, eu queria pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e sentar porque você vai ouvir agora um pouco de história sobre o nosso Brasil. Por tudo que se tem visto, não está à altura da data a atenção que ela tem recebido. Não vemos grandes comemorações, não há exposições nos museus de todo o país, nem sequer um projeto criativo para tornar a data amplamente festejada no país. Provando ainda que as coisas sempre podem piorar, tivemos que acompanhar a notícia de um absurdo constrangedor envolvendo o STF. Em uma decisão absolutamente inaceitável, da qual voltou atrás o ministro Alexandre de Moraes, proibiam-se as cores verde e amarelo e retiravam-se trechos de um texto publicitário exaltando o heroísmo brasileiro em uma das propagandas do governo. O ministro alegava que se utilizava da propaganda para promover certa ideologia política, mas os elementos que se indicava como prova disso eram simplesmente os da nacionalidade. Talvez seja preciso, assim, afirmar o óbvio: as cores da bandeira nacional não pertencem a esse ou aquele governante e não coincidem com bandeiras de um ideário político determinado. O heroísmo de Maria Quitéria, a grandeza cívica do imperador Dom Pedro e o valor de quaisquer figuras do panteão nacional pertencem à memória histórica do país. A lamentável confusão que se apossou da consciência nacional faz desse 7 de setembro ser mais conhecido pelo peleguismo em apoio a Bolsonaro e pela alienação autoritária do STF. A fim de restaurar um pouco o senso do que foi nossa independência e por que devemos comemorar e nos orgulhar desses 200 anos, pretendo explicar nesse vídeo as causas, os fatos políticos, econômicos e sociais que nos levaram ao grito às margens do Ipiranga. Para entender como chegamos a ser um país independente, precisamos entender alguns fatos essenciais que precederam a declaração. O primeiro deles foi certamente a fuga da família real portuguesa para o Brasil, fato ocorrido em um momento de particular tensão na Europa. Como se sabe, com a radicalização da Revolução Francesa, a decapitação do rei Luís XVI e a ascensão dos jacobinos, a República proclamada caiu em uma série de convulsões sociais. Instaurado o terror, era a época em que os líderes se sucediam uns aos outros, cujos nomes Marat, Danton, Robespierre e Saint-Just estão entre os mais célebres. Nessa revolução de enormes consequências políticas, talvez o episódio mais importante da contemporaneidade, antigos líderes revolucionários eram mortos em disputas políticas sangrentas. Segmentos inteiros do clero e da nobreza eram destruídos e uma voragem de caos econômico, social e político se instaurava. É nesse cenário extraordinariamente conturbado que se ergue um general corso, Napoleão Bonaparte. General brilhante, ele irá ordenar um caos de terror jacobino com mão de ferro, proclamando-se por fim ele próprio imperador. As ambições de Napoleão eram altíssimas. Filho de classes baixas, oriundo do clima revolucionário que subverteu a ordem do antigo regime, Napoleão promoverá o enfrentamento às grandes potências monárquicas de então, que tentavam derrubar a revolução desde antes da sua subida ao poder. Rússia, Prússia, Inglaterra, Áustria, Espanha e também a nação que estava na ponta da Península Ibérica e havia sido pátria de grandes conquistadores nos séculos XV e XVI, cantada por Camões em seu poema épico
os Lusíadas. Portugal, a essa altura, já não era a nação dinâmica dos conquistadores. Era, a bem da verdade, uma nação relativamente atrasada, de iluminismo tardio, com uma participação menor nos grandes negócios europeus, mas ainda contava no jogo das potências. Assim, Napoleão também tensionava enviar tropas francesas para Portugal. Temendo ser derrubado do trono pelos exércitos revolucionários, Dom João VI fez um gesto ousado. Traslada a família real para a cidade do Rio de Janeiro na sua enorme e mais rica colônia ultramarina, o Brasil. Era o ano de 1808. A vinda da família real provoca mudanças vitais. Em termos culturais, foi quando tivemos o Instituto Histórico fundado, uma nova cultura universitária, a fundação de instituições de pesquisa. Politicamente, Dom João promove uma medida de cunho liberalizante, a abertura dos portos às nações amigas, eliminando o monopólio comercial anteriormente vigente. Nesse processo, alguns anos depois, em 1815, seria decretada a mudança de status do Brasil, que passaria a integrar o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Era a saída do país da condição de colônia e o primeiro passo para a sua independência. Mas a medida não seria suficiente para estabilizar a situação política de Portugal ou do Brasil. Apenas 5 anos mais tarde, eclodiria do outro lado do mar a Revolução do Porto, em 1820. Fenômeno bastante complexo, a Revolução do Porto foi um dos episódios de uma categoria ampla de eventos históricos ocorridos na primeira metade do século XIX, as revoluções liberais. Produto da mudança das mentalidades iniciada no Iluminismo, as revoluções liberais visavam estabelecer repúblicas no lugar de monarquia, ou estabelecer monarquias constitucionais, de acordo com um modelo que será analisado e defendido pelo teórico liberal francês Benjamin Constant nos seus Princípios do Governo. A Revolução de Portugal era desse último tipo. Se, por um lado, essa revolução politicamente liberal tinha como receituário impor limitações ao poder do rei a partir de uma constituinte, para o Brasil, ela acabava indo na contramão das aspirações à autonomia e tratamento equânime. A burguesia lusitana calculava que a intensificação do processo de exploração colonial no Brasil é o que poderia compensar as grandes perdas econômicas decorrentes da Guerra Peninsular, isto é, do conflito que confrontava a coalizão das monarquias e os exércitos napoleônicos pelo controle da Península Ibérica. Ela exigia a recolonização do país, a volta do monopólio comercial e a compensação para a debilitada economia portuguesa através da exploração de sua posse ultramarina. Pressionado por segmentos da elite que apoiavam-na, Dom João teve de retornar a Portugal a fim de pacificar os ânimos e recuperar uma parcela da sua autoridade já reduzida pela Constituição. Ao retornar a Portugal, ele deixava seu filho, Dom Pedro, como regente do Brasil. Na metrópole, as elites portuguesas exigiam que o regente retornasse a Portugal também. Tendo em vista essa situação, Dom Pedro sofrerá uma drástica redução dos seus poderes por parte do alto oficialato militar português. Se a gente fizer um paralelo, é como acontece agora no Brasil com essa interferência do STF no Legislativo. Partidário das ideias da Revolução do Porto, oficiais portugueses forçaram o príncipe a banir 2 de seus ministros de confiança e o enfraqueceram na cena doméstica. É por conta dessa interferência secular que eu vou ser o seu deputado federal e lutar contra o orçamento secreto, o fundão eleitoral e outras bizarrices. Expedidas pelas cortes portuguesas, chegaram ao Brasil decretos que subordinavam as províncias brasileiras à Corte de Lisboa e exigiam que o príncipe retornasse a Portugal. Seguindo o modelo de um reino unificado,
tendo Portugal à frente como autoridade maior para questões administrativas, militares e judiciais, deu-se o ingresso dos deputados brasileiros no parlamento da metrópole. Esse ingresso, entretanto, não mudou a correlação de forças que pendia contra os interesses autonomistas do país. Nossos deputados propunham a formação de dois poderes centrados respectivamente na América e na Europa, com certo equilíbrio na repartição de responsabilidades jurídicas e administrativas. Essa ideia, porém, não prosperou. Nesse sentido, a participação brasileira se tornaria meramente ornamental, já que a centralização do governo em Portugal não permitiria uma autonomia dentro dos marcos da nova monarquia constitucional. É o que, de certa forma, também vemos no Brasil de hoje, como uma centralização do poder em Brasília e uma perda de prestígio em estados como São Paulo. É por isso que eu quero ir lá no ventre da baleia para impedir que essa injustiça continue. Esses múltiplos impasses a respeito de como o governo em Portugal deveria ser administrado levariam, portanto, a movimentos mais radicais que talvez tivessem sido evitados por uma estratégia portuguesa de acomodação. Se não podemos falar de uma consciência nacional plenamente desenvolvida nesse período, certamente podemos dizer que começava a despontar um novo país, consciente de que deveria lutar pela sua posição no sistema mundo. Com o pano de fundo da Revolução do Porto, as limitações sofridas pelo poder monárquico do seu pai e a influência de duas importantes figuras sobre o príncipe, a princesa Leopoldina e José Bonifácio, Dom Pedro começa a dar passos firmes em direção à independência. Foi decretado que as leis de Portugal só iriam vigorar no Brasil com o aval do príncipe regente. Também foi conclamada uma Assembleia Constituinte Brasileira, com o propósito de criar uma Constituição independente para o país. Essas medidas claramente preparavam uma ruptura mais drástica com Portugal. Elas foram recebidas como traição e a pressão aumentou. Por fim, o desenlace de tudo foi a proclamação da independência. Se o fato existiu ou não, pertence àquele conjunto de elementos míticos que formam o caráter de uma nação e constituem um simbolismo. Há uma tendência atual a diminuir o valor da independência do Brasil, contrastando-a com outros processos de independência que pareciam mais legítimos, pois teriam nascido do clamor popular. Essa é uma visão superficial das coisas. A independência norte-americana, por exemplo, foi também obra das elites, embora sem o elemento aristocrático obviamente presente numa declaração feita por um imperador. Mas era elevada a cultura humanística dos Founding Fathers, e suas posses em terras, comércio e escravos os colocavam como membros da poderosa elite que conduziu a independência norte-americana. Por outro lado, o processo de independência do Brasil foi largamente apoiado por diversos setores brasileiros. Houve também, nesse período, exemplos de sublevações populares e amplo apoio à decisão do imperador. Outro mito é a ideia de que se tratou de uma revolução palaciana e documental. Na verdade, a independência foi um processo bélico também. Enfrentou-se resistência em diversas partes do país, que teve de ser duramente combatida para que a independência prosperasse. Eu, Cristiano Beraldo, acreditava que essa forma de ver a nossa independência, de diminuí-la, de retratá-la até como um evento caricato, algo que eu vi inclusive quando era estudante, é uma tendência infeliz de rebaixamento das coisas nacionais. Precisamos, antes de tudo, recuperar o orgulho de sermos brasileiros. Comemorar a independência é um dever cívico importante e é a ocasião de pensarmos sobre nossa nacionalidade. Afinal, coloco uma questão: como se pode imaginar criar um país próspero, menos corrupto, que dê oportunidade ao seu povo, se os seus cidadãos não veem o valor nele, fazem uma caricatura de sua história e nem sequer gostam dele?
É uma questão simples e bem óbvia, mas vale refletir sobre ela. Para que esse dever cívico retorne e para te representar nessa luta por uma verdadeira independência, eu estarei lá em Brasília. Por isso, vote 4488, vote Beraldo para deputado federal.